Quero agradecer os irmãos aí que têm orado pela vida da minha neta, do meu bisnetinho, né? Minha neta está em casa, meu bisnetinho está lá lutando, guerreando pela vida, e Deus é bom, amém? Então, sem mais delongas, abra sua Bíblia comigo aí, Romanos capítulo 6. Tem filho aí? Tem? Glória a Deus, amor. Obrigado, minha irmã. Tem alguém aí liberto? Tem? Amém, isso é o mais importante. Vamos ler aí, a partir do versículo 18. Romanos 6, versículo 18. E uma vez libertos do pecado, foram feitos da justiça. Falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que levava à maldade. Assim ofereçam agora seus membros para que sejam servos da justiça, para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação, e o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Você pode fechar seus olhos? Pai, eu quero te louvar, quero glorificar o teu nome. Obrigado por mais essa oportunidade de estar compartilhando a tua palavra. Pai, que o coração dos meus irmãos possam estar abertos para ouvir e receber a tua palavra. Fala conosco, não o que queremos ouvir, Pai, mas aquilo que é necessário para a nossa alma nessa noite. E eu te agradeço em nome de Jesus. E você diz amém. Eu coloquei um tema nessa mensagem, amado. A liberdade é Cristo, né? Então, o apóstolo Paulo, ele está falando sobre a libertação do pecado e a nossa nova vida através de Cristo. E Paulo aqui ele vai explicar que através da morte, através da ressurreição de Cristo, nós que somos crentes, agora fomos libertos do pecado. Mas agora nós somos servos da justiça de Deus, né? Então, muito cuidado, amado. Muito cuidado com a sua liberdade, para que você não volte a viver uma vida de libertinagem, porque é isso que nós fazíamos, amado. Nós não tínhamos controle, nós fazíamos aquilo que vinha à nossa mente, amém? Então aqui, eu separei 2 pontos, amado, para a gente estar trabalhando aqui, né? E o primeiro ponto aqui, amado, que vai destacar é a libertação, porque ele vai dizer assim, ó: agora, porém, libertos do pecado. Então, a primeira coisa que Cristo faz na minha e na sua vida é nos regenerar, é nos libertar do pecado. E o apóstolo Paulo vai falar em Tito capítulo 3, que ele nos salvou, não por obras da justiça praticada por nós, mas segundo as misericórdias. Ou seja, não é o que eu e você fazemos, mas é a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, porque nós não somos merecedores, mas a graça, o favor merecido de Deus nos alcançou. Ou seja, embora nós sejamos pecadores, o próprio Deus, o nosso Senhor, Ele nos convence e faz com que nós ficamos tristes quando cometemos o pecado, porque agora nós temos que nos arrepender e não mais sentir remorso. Não adianta eu chorar e continuar cometendo os mesmos pecados, porque isso não é arrependimento, isso é remorso. Outra coisa, mano,
Depois que Cristo nos liberta, agora nós vamos viver uma transformação. O versículo vai dizer, a continuação, transformados em servos de Deus. Porque agora nós não somos mais escravos, mas somos servos do nosso Pai. Amém? Então, a primeira carta de Pedro, vai anotando aí, amado, para a gente ganhar tempo, o tempo ruge, né? 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. A Bíblia vai dizer assim, ó: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição em Cristo Jesus dentre os mortos. Ou seja, não há regeneração na minha e na tua vida se nós continuarmos da mesma maneira. Porque nós precisamos morrer para o nosso eu. Precisamos nos tornar uma nova criatura. E nós só vamos nos tornar uma nova criatura se nós verdadeiramente tivermos um encontro com Cristo. Um encontro verdadeiro, um encontro genuíno. Porque é Ele que nos resgatou. Foi Ele que pagou um preço pela mim e pela sua vida. E depois que Cristo nos resgata, depois que nós somos libertos, depois que nós sofremos a transformação, aqui vem o segundo ponto. Porque agora vai haver um processo de santificação sobre a nossa vida. Gálatas, pode jogar aqui para mim, Xandão? Gálatas 5. Pode botar a partir do versículo 13, para poder a igreja entender. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, e não uses então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Então, amado, tem alguém liberto aqui? Então, muito cuidado, amado, porque Paulo está nos alertando. Cuidado, irmão, para que vocês não deem lugar, para que vocês não voltem a fazer aquilo que vocês faziam lá atrás. Por quê, André? Porque a nossa carne não se converte. A nossa carne nunca vai se converter ao Espírito. Por isso nós temos que ter uma vida de santificação. E aí, no versículo 22, ele vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Em outras versões, domínio próprio. Quando nós começamos a praticar os frutos do Espírito, nós começamos e nós conseguimos a viver o fruto da santificação na nossa vida. Porque aquilo que tirava a nossa paz, já não tira mais. Aquilo que nos trazia tristeza, confusão, nós conseguimos transformar aquilo em alegria. Porque a alegria do Senhor é a minha e a sua força. Amém? Não é a nossa alegria, é a alegria do nosso Senhor que habita em nós. Quando nós temos domínio próprio, nós conseguimos contornar as discussões que muitas das vezes acontecem dentro do nosso lar. Mas para isso precisamos exercer o fruto do Espírito. Você está conseguindo me entender? Então, amado, tendes o vosso fruto para a santificação. Ou seja, a regeneração, ela nos capacita a buscar uma vida de santidade através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o nosso manual, amado. Foi para isso que Cristo te libertou, para você ser livre. Livre para quê? Para ser servo do nosso Senhor. Não para viver de qualquer maneira, não para viver de qualquer forma, né? Então, eu ia ler aqui, anota aí, amado. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Bota para a gente, Xandão. 1 Pedro 1, 14.
Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vocês também santos em toda a vossa maneira de viver. É isso que a palavra de Deus faz na minha e na sua vida, quando nós recebemos a Cristo e vivemos a palavra. Ele nos torna santo, não porque nós somos santinhos, mas porque o Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. É Ele que faz a transformação dentro de mim e de você. Mas para isso nós precisamos abrir mão das coisas do velho homem, mano. Porque agora nós somos nova criatura. Quantos lembram aqui? Gênesis capítulo 3, versículo 1. Para ganhar tempo. Eu vou ler aqui, mano. Vai falar a respeito da queda. Né? A Bíblia vai dizer que a serpente é a mais astuta entre todos os animais selvagens que Deus criou. A Bíblia vai dizer que a serpente coloca a dúvida na cabeça da mulher. E a mulher se deixa levar. Né? E a serpente vai dizer, dizendo Deus, sabe, colocando dúvida na cabeça da mulher, dizendo, Deus sabe que no dia em que comeres, os seus olhos se abrirão. E como Deus, olha aí, ó, a serpente está falando para a mulher que no dia que ela comer, os olhos delas vão ser abertos. E como Deus, vocês serão conhecedor do bem e do mal. Aí a minha pergunta para a igreja é, eles sabiam ou não sabiam o que era certo ou errado? Sabiam ou não sabiam? Pode responder, mano. Sabiam. Por que sabiam? Porque o próprio Deus deu a ordem. Vocês podem fazer de tudo, comer de tudo, mas da árvore que está no meio do jardim, vocês não comerão, porque no dia que comeres, certamente morrerás. E aqui, amado, entra o livre-arbítrio. Porque é isso que nós fazemos até hoje. Não, comigo não, amado. Eu sou assim, ninguém vai me mudar. É do meu jeito, é da minha maneira, eu faço o que eu quero. Não importa quem falou, não importa se eu recebi uma ordem, se me der vontade eu vou fazer e está tudo certo. Porque nós temos que tomar cuidado com a nossa liberdade. Porque Deus não nos chamou para a liberdade, para vivermos de qualquer maneira. Nos chamou para a liberdade, para vivermos em obediência. Porque somos filhos. Amém? Então, amado, Gênesis 3, capítulo 8. Ao ouvirem a voz de Deus que andava no jardim, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E aqui eu quero abrir um parêntese. Até hoje, a humanidade vive assim, amado, se escondendo através das árvores da vida. A árvore da mentira, Nando. A árvore do adultério. A árvore da fornicação. Né? A árvore da soberba. Quantas pessoas nós vemos aí soberbos, avarentos, orgulhosos, achando que é mais do que todo mundo. Até hoje, amado, a humanidade vive se escondendo através das árvores que a vida nos apresenta. Querem viver de qualquer forma, de qualquer maneira. Mas Deuteronômio 28, 2 vai dizer, se ouvires a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas as bênçãos. Mas para isso, precisamos ouvir a voz do nosso Senhor. Precisamos ouvir a voz do nosso Pai. Porque não precisa da gente correr atrás de bênção, amado. As bênçãos nos seguirão, diaconisa Ana. Eu não preciso de carro, de casa de praia. É muito bom, amado, ter um conforto. Mas o que a Bíblia está falando não é essa bênção. A Bíblia vai dizer, buscai primeiro o reino e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Sabe qual é a maior bênção que eu e você podemos receber?
é a vida eterna. Essa é a maior bênção que um homem pode querer. É morar com o nosso Pai na eternidade. Glória a Deus. Então a regeneração, amado, ela nos faz entender que Jesus nos salvou para uma vida eterna. E tudo o que está no mundo, tudo que o mundo tem a nos oferecer, é passageiro e corruptível. Tem uma passagem, Mateus 18, não precisa botar não, Xandão, porque é muito grande. Vai falar sobre a palavra do credor. Eu acho que todo mundo aqui conhece. Né? Ele tinha um servo, ele era servo de um senhor, e ele tinha um conservo, e esse conservo devia a ele, e ele cobrou esse conservo, e o conservo não tinha como pagar ele. Só que esse servo era um homem ruim, era um homem mau. Então o que ele fez? Ele colocou esse homem na cadeia. Só que o senhor dele ficou sabendo. E chegou para ele e falou: rapaz, eu te perdoei a tua dívida. Eu fui bom, fui misericordioso contigo. E você faz uma coisa dessa? Não teve misericórdia do teu conservo? Aí a Bíblia vai dizer que o senhor dele entregou ele para aqueles que atemorizavam ele. E aí, no versículo 35, para a gente entender o contexto, ele vai dizer assim, ó: assim vos fará também o Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um ao seu irmão e as suas ofensas. O que ele está dizendo aqui? Que se nós não perdoarmos, se nós não liberarmos perdão, sabe, nós também não vamos alcançar o perdão do nosso Pai, amado. Não é eu que estou dizendo não, é a palavra, amado. Nós precisamos ter um coração tratável, perdoador, amado, porque foi isso que o Senhor nos ensinou. Jesus veio e deixou, resumindo tudo, 2 mandamentos: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. E o segundo mandamento: amar o teu próximo como a ti mesmo. Como é difícil amar o teu próximo, né, irmão? Tem hora que dá vontade de pegar no pescoço. Mas se tu não liberar perdão, o teu velho homem vai gritar e é o que vai acabar acontecendo. Por isso nós temos que ter uma vida de santificação. Você está conseguindo entender? Ou seja, a ação regeneradora do Espírito Santo gera em nós a imagem e semelhança de Deus. E aqui eu quero abrir um ponto, amado. Tem imagem e semelhança de Deus aqui? Tem? Tem não, amado. Nós não somos a imagem e semelhança de Deus. Desculpa. Se eu estiver falando heresia, o pastor Gerson no final vai me corrigir. Tá? Mas deixa eu me explicar. Nós somos a imagem e semelhança de Adão, mano. Porque Adão caiu. Quando Adão cai, toda a humanidade cai, mano. Então nós não somos a imagem e semelhança de Deus. A nossa origem é essa. Adão era a imagem e semelhança de Deus. Deus criou, assim criou Deus o ser humano. A sua imagem o criou, homem e mulher. Só que o homem caiu. A humanidade caiu. Então agora, o homem não é mais a imagem e semelhança de Deus. Todo o filho gerado de Adão é a imagem de Adão. Estou me fazendo entender? Tem filho ainda aí? Tem imagem e semelhança de Deus? Ainda não, né, irmão? Mas a gente vai chegar lá, mano. A gente vai conseguir. Porém, a humanidade caiu. E o salário do pecado é a morte, morte eterna. Só que Deus enviou Jesus Cristo para morrer no meu e no teu lugar, para um dia nós voltarmos a ser imagem e semelhança de Deus. Deus é misericordioso, e esse é um dos atributos de Deus para com a humanidade, que é proporcionar a oportunidade de termos uma vida eterna com Cristo. Me prova na Bíblia, André? Te provo. Coloca para mim aí, Xandão, 1 Pedro, capítulo 1,
versículo 18. E você vai entender o porquê. Olha o que Pedro vai dizer. E sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, porque por tradição recebeste dos vossos pais. Não é ouro, não é prata, não é nada das coisas terrenas. Nada que o homem possa fazer em si mesmo faz com que ele alcance a vida eterna. Então não foi com ouro nem com prata, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, por tradição que recebeste dos vossos pais. Adão, amado. Recebemos essa herança de Adão. Próximo. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Próximo. O qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. Se eu fosse você, eu tinha dado glória a Deus. Porque não foi ouro, não foi prata, foi o sangue precioso do meu e do seu Senhor. Antes da fundação do mundo, antes do haja luz, já tinha um plano de redenção na eternidade, para mim e para a tua vida. Antes de Deus falar, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Jesus olhou do céu, estou parafraseando, tá, amado? Não está na Bíblia, não. Jesus olhou e falou: Pai, se nós vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança, nós vamos dar a ele o direito de ter o livre-arbítrio. Então nós precisamos fazer um plano para quando o homem cair, ter o resgate. Então, amado, guarda aí no seu coração, antes do haja luz, já houve o haja cruz. Já estava preparado o plano de redenção para mim e para a sua vida. O Pai já tinha preparado na eternidade, sabendo que nós, como filhos, somos muitas das vezes desobedientes. Antes do haja luz, houve o haja cruz. E essa é a oportunidade de voltarmos a ser a imagem e semelhança de Deus na eternidade. Porque nós só vamos voltar a ser a imagem e semelhança de Deus quando nós tivermos o nosso corpo glorificado. Obrigado, meu irmão. Aí nós vamos voltar a ser, irmão, a imagem e semelhança de Deus, a qual Deus criou para o homem habitar no jardim do Éden. Deus criou um jardim e colocou no Éden, no paraíso. Mas o homem não soube aproveitar. Deus criou e falou: filho, você vai habitar aqui, ó. Não vai precisar trabalhar, não vai precisar fazer nada. Vai dar nome aos animais, vai brincar, correr, namorar, produzir. Só não pode fazer uma coisa: não coma do... Por quê, amado? Vamos entender isso aqui. O homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? E quando o homem come, o que o papai faz? Coloca o filho. Não é igual o filho pródigo, não. O filho pródigo foi ambicioso, queria a herança, saiu. Mas quando ele caiu em si, ele, opa, os funcionários do meu pai, eu estou aqui comendo. Não, é diferente. O pai falou assim: filho, você fez errado, então agora você vai trabalhar. Por quê? Porque se ele come da árvore da vida, acabou, mano. O plano de resgate não podia ser colocado em prática. Porque o bem e o mal ele já conhecia. E se come da árvore da vida? Acabou. Por isso Deus tirou o homem do jardim. Mas um dia, eu e você, um dia nós vamos voltar à nossa origem. Amém? Quantos querem voltar à origem? Quantos querem ser a imagem e semelhança de Deus? A imagem do nosso Pai. Então abra sua Bíblia comigo aí.
Não, precisa abrir não. João 10:30. Jesus vai dizer, eu e o Pai somos um. Olha a conexão, a conectividade. Pai, Filho, Espírito Santo. Os três são. E eu quero aqui começar a finalizar, mano. Um versículo muito conhecido. João 3,16. Primeiro o Pai te liberta, depois Ele te transforma, depois Ele gera em mim e você o fruto de santificação, para depois nós alcançarmos uma vida eterna. Como? Através de Cristo. João 3,16 vai dizer, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, Aninha, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida. É unigênito, Aninha? Espera aí, então se é unigênito, é filho único. Sim ou não? É filho único, amado. Que isso, André? Vai falar outra heresia? Não, amado, é a Bíblia que está dizendo, não é eu. Deus só tem um filho, amado. Meu e o seu Senhor, chamado Jesus, o Cristo. Esse é o Filho de Deus, o Filho unigênito, que antes da fundação do mundo, já estava preparado para morrer no meu e no teu lugar. Mas só que o apóstolo Paulo vai falar aos Romanos, capítulo 8, versículo 29. Deus, o próprio Deus, o nosso Pai, nos predestinou para sermos, olha aqui, ó, a imagem. Imagem de quem? Do seu Filho. Nos predestinou para sermos a imagem do seu Filho, que ele seja o primogênito, diaconizando, entre muitos irmãos. Então Jesus Cristo, meu e seu Senhor, é o primeiro e único Senhor e Salvador da minha e da sua vida. E eu e você somos o quê? Filhos adotados em Cristo Jesus. Você pode dar glória a Deus? Então eu e você somos filhos adotados. Deus só tem um filho e através desse filho nós nos tornamos filhos adotados em Cristo Jesus. Por isso ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Eu acho que tem uns 22 anos, mano. Tem mais, não tem, Rosa? Acho que tem uns 22 anos, mano, que eu não vejo o meu tio, irmão do meu pai. Meu pai faleceu dormindo, né? Tem mais de 22 anos que eu não vejo meu tio pessoalmente, mano. E o pastor Gerson jogou essa bomba na minha mão ontem. O tema é paternidade. E aquilo ficou, porque me veio à memória meu pai. E aí meu tio me liga hoje de vídeo, minha tia Vera me liga. Cara, eu desandei a chorar. Por quê? Confirmação. Porque me trouxe à memória. O meu pai, o irmão do meu pai, ainda está vivo, mano. E muitos anos que a gente não vê ele, né, Rosângela? Muitos anos. O meu coração se alegrou, amado. Eu falei, obrigado, Senhor, porque eu entendi. Porque o Senhor continua sendo pai, ainda que por adoção. Porque nós não somos órfãos, amado. Ainda que o não esteja mais aqui. Como o meu não está, amado. Como o nosso não está, Rosângela. Mas nós temos um pai. Nós temos um pai que nos adotou, que nos comprou. Porque todo filho legítimo vai fazer como filho pródigo muitas das vezes, amado. Vai requerer só o bem. E o pai vai dar, porque é pai, amado, ama. Mas o filho adotado não ama. Filho adotado não tem o que requerer nada. Porém, todavia, o pai que o adotou por amor. Porque ele escolheu, ele perdeu. Ele investiu para poder adotar esse filho. Não foi de qualquer forma, não foi de qualquer maneira. Então o filho adotado, amado, tem o seu valor.
Não é porque o nosso pai hoje não está presente que nós estamos órfãos. Nós temos um pai, que é o pai de todos. E em todos ele habita, na pessoa do Espírito Santo. Amém? Então Jesus Cristo, amado, ele nos amou primeiro. O Pai nos escolheu na eternidade. Tem filho aqui? Então, o Pai te adotou, amado. Que você possa guardar essa palavra no teu coração. E entender que independente do que você possa estar passando, vivendo, Cristo te libertou. Porque Ele mesmo é o Pai que tem cuidado de nós todos os dias. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Vamos ficar de pé?